Paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui com a nossa videoaula do AD Belém, começando um novo trimestre, né? Glorificamos a Deus porque passamos por um trimestre abençoado e já podemos dar início a essa nova etapa de conhecimento bíblico, de crescimento espiritual, que esse trimestre seja cheio de bênção. Então nós vamos estudar a partir desse próximo domingo, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1ª e 2ª Samuel. O autor da lição é o pastor Osiel Gomes. Ele é pastor, é formado em teologia, filosofia, direito, pedagogia, psicanálise e pós-graduado em docência do ensino superior. Ele já lecionou hebraico e grego no Seminário Batista e ele atualmente preside a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Campo Tirirical, em São Luís do Maranhão. Ele já possui 2 livros publicados pela CPED, então é um autor bem gabaritado para estar nos conduzindo através da lição. E para essa primeira aula, essa aula que nós estamos iniciando, antes de qualquer coisa, convido você a já dar um joinha lá, curtir a nossa página no YouTube, compartilhar com seus amigos, ativar as notificações para que a gente possa continuar crescendo. Também deixe o seu comentário para que a gente possa ser edificado e nos ajudarmos mutuamente a estar melhorando a qualidade do canal, melhorando a qualidade das aulas. Então, aos professores, professoras, aos alunos, muito bem-vindo aí e vamos iniciar. Então, a primeira lição, que vai ser no dia 6 de outubro de 2019, o tema é Conhecendo a Deus, os 2 livros de Samuel. Então, nós vamos conhecer a Deus a partir dos 2 livros de Samuel. Então, o texto áureo se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, verso 18, que diz assim: E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. A verdade prática nos diz o seguinte: nos livros de Samuel aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. A leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, que vai do versículo 1 ao verso de número 8. E o texto diz o seguinte: houve um homem em Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem à sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor tinha-lhe cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, essa nossa primeira lição, nós temos o objetivo de introduzir, de expor a introdução do livro de Samuel. É interessante que em cada tópico nós vamos ver o contexto histórico de 1º e 2º Samuel, pontuar a autoria e a data de 1º e 2º Samuel, explicar a teologia dos livros de Samuel e apontar Samuel como um divisor de águas. O interessante quando a gente começa a olhar para as Sagradas Escrituras, que nós vamos ver que Deus sempre levanta pessoas para cumprir o seu propósito.
longe de uma perfeição humana, da escolha divina, a partir de atributos. A escolha de Deus sempre está focado na graça e na misericórdia de Deus. Então nós vamos ver que desde o chamamento de Samuel e no processo que ocorre no livro, nós vamos observar que tudo é um ato divino em favor do seu plano maior, que é trazer para si uma nação e a partir dessa nação trazer um Messias para a salvação de toda a humanidade. Então, no contexto histórico, nós vamos ver que os livros de 1º e 2º Samuel, ela forma uma narrativa que trata a história de Israel, e essa história está situada no 7º século antes de Cristo, até o cativeiro babilônio. Então, os personagens principais vai girar em torno de Samuel, o profeta, Saul, o primeiro rei, e Davi, o rei que foi o homem segundo o coração de Deus. Nós vamos ver que o cuidado especial de Deus em cumprir o seu propósito redentor. Então, nós temos aqui o livro de subsídio do pastor Osiel, que é uma ferramenta muito importante, é uma expansão da revista, mas aqui ele traz alguns pontos. E também eu trago aqui uma outra literatura, Como Pregar e Ensinar com base no Antigo Testamento. É um livro do Mundo Cristão, do Christopher White, e ele vai trazer alguns pontos, e eu anotei aqui para a gente já começar a pensar alguma coisa, 7 perigos para evitar pregar e ensinar histórias do Antigo Testamento. Primeiro cuidado que nós devemos tomar, não transformar a história em alguns princípios morais. Não podemos moralizar a história. Como nós observamos, dos 3 personagens que está em torno da narrativa de 1º e 2º Samuel, são 3 personagens que possivelmente eu e você não nos relacionaríamos. O contexto geral do livro não esconde as falhas humanas, mas eles vão trazer o aspecto da moralidade de Deus trabalhando o caráter humano. Então, nós corremos este risco. Não transforma em histórias em algumas verdades espirituais. Toda narrativa histórica ela deve se olhar de maneira para a história. E como funciona a narrativa histórica para a Bíblia? Ela vai mostrar como Deus age para cumprir o seu propósito maior. E qual é o propósito sempre maior de Deus? Salvar a humanidade através do Messias, que é o nosso Cristo. Não procure significados ocultos, fantasiosos na história. Vamos tomar muito cuidado, professores e professoras, ao tentar, às vezes, alegorizar, para que a gente não force o texto a dizer aquilo que o próprio texto não diz. Vamos nos manter fiéis. Na outra oportunidade que eu estive com vocês, eu estive falando a respeito de leia a Bíblia com os seus alunos. Não leia só 1º e 2º Samuel, leia também Juízes, para você entender essa transição que ocorre neste contexto, esse propósito. Então, uma das lições mais preciosas que os livros nos ensinam é que obedecer é melhor do que sacrificar. Uma outra dica que eu tenho para você tente não subjugar o Evangelho. Olhe no Antigo Testamento e enxergue a obra redentora do Cristo. Não se prenda a detalhes históricos, números. Tente trazer as verdades que a Bíblia traz e como Deus agiu naquela circunstância histórica para cada pessoa. Então, nós vamos ver neste primeiro tópico que Samuel, Saul e Davi são principais personagens do livro que apontam para a transição da anarquia de Israel nos tempos dos juízes para a monarquia. Olha que interessante, Samuel é considerado o último juiz,
como também ele é o responsável por ungir o primeiro rei, que foi Saul. E o que a gente pode observar nessa transição? Se você ler o livro de Juízes, você vai ver que cada juiz praticamente atuava em uma tribo. Cada juiz atuava em um momento ou uma dificuldade que a tribo passava. Então o juiz, ele intervinha por chamamento divino na história daquela tribo. Tirando Débora e Baraque, que faz uma união de algumas outras tribos para vencer uma batalha, mas nós vamos observar que cada juiz, ele era bem no sentido tribal. Com essa transição da anarquia do juiz, ou seja, de não ter um governo pré-estabelecido, para uma monarquia teocrática, o que significa essa monarquia teocrática? É um reinado de um ser humano, mas que é escolhido por Deus, que Deus o coloca lá para que pudesse liderar sobre o povo de Israel. Então, esses livros contêm os registros históricos, como iniciado em Josué, a travessia do Jordão, e estende-se até o período do exílio babilônico. Então, nós vamos observar toda essa transição. Então, incentive o seu aluno a ler, a conhecer a história. Vamos transcender a história de Davi e Golias. Vamos, nesse trimestre, olhar a fundo, olhar com um olhar crítico, pedindo a graça de Deus, a unção do Espírito Santo, para que a gente possa realmente tirar um bom proveito dessas nossas aulas, para que a gente possa enxergar o que Deus realmente está fazendo e vai fazer. Então, qual que é a autoria e a data deste livro? Nós vamos ver que as duas obras são anônimas, entretanto, do capítulo 1 ao capítulo 24 de 1 Samuel, o filho de Ana, pode ser apontado como autor. Então, a maioria dos estudiosos, o que o autor pontua aqui, as datas vai entre 1100 a 970 a.C. Essa data marca os acontecimentos históricos deste nascimento de Samuel ao término do reinado de Davi. Então, os especialistas do Antigo Testamento, eles pontuam o reinado de Davi de 1100 a 970, assim podemos avaliar que o período geral dos livros de 1 e 2 Samuel é aproximadamente 130 anos. Então, qual que é a situação espiritual? O sumo sacerdote lá, Eli, ele estava numa decadência de imoralidade por parte dos seus filhos. A nação passava por um momento de guerra, tanto que se você olhar em 1 Samuel, Ana vai chamar o Senhor de Senhor dos Exércitos. Num contexto familiar, num drama familiar, mas não era só um conflito familiar, toda a nação passava por aquele conflito. Então, para Ana, o Deus de Israel era o Deus dos exércitos. Então, Israel passava por idolatria, imoralidade, eram os pecados dominantes do povo. Então, 1 e 2 Samuel, ele se divide entre o esboço dos livros, o ministério de Samuel, que vai do capítulo 1 ao capítulo 8 até o verso 22, Saul tornou-se rei, vai de capítulo 9 de 1 Samuel ao capítulo 15, e o terceiro tópico é Saul e Davi, que vai de 1 Samuel capítulo 16 ao capítulo 31. Já o segundo livro de Samuel tem o esboço, o reinado de Davi, e um apêndice que vai até o capítulo 24. Então, quais são as principais teologias? O que os livros de Samuel vai apresentar? Vai apresentar a busca de um rei. Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação. É também no livro de Samuel que vai existir o alicerce da dinastia davídica. Ou seja, vai ser lá no livro de Samuel em que Deus faz o concerto com Davi
prometendo que o trono dele seria perpétuo, e é da linhagem de Davi que vai vir o Salvador Jesus. Então, por isso que Jesus também, um dos títulos de Jesus, quando as pessoas reconhecem, no caso do cego Bartimeu, vai chamar de Jesus, filho de Davi, mostrando que ele não era só o Messias, mas ele era o Messias prometido que daria continuidade, que tornaria o trono de Davi perpétuo. Então, Samuel, nesse terceiro tópico, nós vamos ver esse aspecto, que Deus é quem dá a ordem ao rei, ao povo, ao profeta, é quem exalta, escolhe, abate, pois ele é soberano. Então, para longe das polarizações no nosso país e sobre política, sobre Estado, nós que nascemos de novo, que somos parte do reino de Deus, nós acreditamos que existe um reino que transcende, que vai além de uma ideologia social, política, que é o reino de Deus, que é a oportunidade de todos, que isso só é possível através do sacrifício de Jesus e do novo nascimento. Então, Deus está controlando todas as coisas, e Deus é que governa e domina sobre todas as coisas. Então, o quarto tópico, que é o Samuel, o divisor de águas, nós vamos ver o porquê que ele é o divisor de águas. Porque ele surge no momento de crise moral e espiritual do sistema sacerdotal. Eli fez vista grossas para as atitudes dos seus filhos Ofni e Finéias, e daí Deus tira o sacerdócio de Eli para passar para Samuel. Samuel também julgava naquela época, por isso que ele é considerado o último juiz. E também Samuel é o profeta usado por Deus para ungir tanto a Saul publicamente como a Davi na casa de Jessé. Então Samuel é esse divisor. E o que a gente pode ver na liderança de Samuel? Que com Samuel aprendemos que a chave para alcançar estabilidade e prosperidade no ministério é confiar em Deus e depender do seu favor. A chave para qualquer tipo é ter o Senhor como o rei das nossas vidas, que domina. Então toda felicidade, prosperidade, tudo isso que pode nos tornar um ser humano transformado, está relacionado com o que o Senhor tem para nós, tem para que nós possamos fazer pelo reino de Deus. Então, no momento de crise, marcou Samuel o surgimento do profeta, e esse surgimento do profeta Samuel é esse divisor de águas. Então, para que a gente possa se desfrutar dessa companhia desse primeiro e segundo Samuel, nós devemos ler a Bíblia com humildade, ler a Bíblia com o coração aberto mesmo, permitindo que o Senhor nos faça enxergar não somente o que está acontecendo externo a nós, porque nós vamos ver que a sociedade vai de mal a pior, mas nós temos verdades bíblicas que também nos faz ver o que está de errado conosco, para que possamos sofrer essa revolução do Cristo na nossa vida, para que possamos sofrer essa revolução. Então, ore pelos seus alunos, aproveite essa oportunidade de transformação. Então, essas muitas histórias apresentadas nestes livros revelam os erros e acertos de líderes humanos. Então, ore pela sua liderança, busque em Deus para que possa cumprir o papel dele, mas ao mesmo tempo revela o quanto Deus trabalha pelo seu povo. Mesmo que no contexto acontecia coisas que não agradavam a Deus, o Deus da história, ele intervinha na história. Ele veio à história e levantou Samuel. Então, que possamos aproveitar e aprender sobre o que é o governo divino. Essa teocracia,
no sentido de Deus governando todas as coisas, para que possa prosperar. Então, use Bíblias de estudo, use o comentário, busque mais subsídios. Deixo a indicação deste livro, que é Através da Bíblia, livro por livro, do Meyer Pearman. Esse livro é um clássico, já foi vendido mais de 60 mil exemplares. É um livro que é bom ter na sua biblioteca. Ele traz de maneira resumida isso que nós vimos: as datas, o contexto histórico, como foi escrito o livro e o que está acontecendo na história. Então, a minha oração, o meu pedido a Deus é que esse trimestre seja de bênção, seja de transformação para a Igreja do Cristo, que você possa aproveitar cada momento, que você possa aproveitar estas bênçãos que é ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus. Então, aproveite estudando, vindo à escola dominical, e não esqueça de nos ajudar aí com a nossa página aí no YouTube. Esse nosso canal, que é um canal de voluntários que estão aí tentando levar para vocês um pouco mais de conhecimento, mas também pedindo a cooperação de vocês. Então já vai lá, clica lá, dando o seu joinha, o seu like, ativando a notificação e compartilhe esse vídeo também com outras pessoas. Amém? Deus abençoe.